É a causa mais comum de consultas, né, na geriatria, né, de queixas não relacionados ao acompanhamento, né? Então, toda queixa que o paciente tem diferente que procura um geriatra, a principal causa está relacionada a algum grau de tontura, né? Ou um quadro vertiginoso, um quadro pré-síncope, né? Um quadro que na maioria dos casos o paciente relata como uma tontura. A tontura no idoso também tem uma causa multifatorial, ou seja, são vários fatores que possam estar dando essa sintomatologia, né? Desde causas medicamentosas, desde causas relacionadas à perda de massa muscular, desde causas neurológicas. A mobilidade, né, a gente tem que adequada, né, uma marcha adequada, um caminhar adequado e seguro, a gente tem que classificar mais ou menos em três esferas, né? Então são três partes, três esferas é que podem fazer, que fazem com que a pessoa tenha um caminhar natural, um caminhar normal e seguro, né? A primeira de todas é a questão sensorial, ou seja, a pessoa tem que ter a visão boa, a pessoa tem que ter os órgãos do equilíbrio, né, que é o labirinto, que é o sistema vestibular, que a gente chama, tem que estar íntegro, tem que estar saudável, né, para que esses sensores funcionem adequadamente e passem a informação para a segunda esfera, que é o cérebro, o sistema nervoso central. Então, vai receber esse estímulo, esse sensor que o nosso corpo tem, que é visual e o labirinto, vai no cérebro, vai fazer uma decodificação, e dessa decodificação vai transmitir para a esfera que são a parte efetora mesmo, que é o sistema músculo-esquelético, né? Então, resumindo, dessas três esferas, a gente visualiza e sente o equilíbrio, passa para o cérebro vai, através de uma decodificação, de sinapses, de uma questão mais complexa, transforma em estímulo nervoso para estimular determinada parte do nosso corpo, da musculatura do nosso corpo, né? Então, só para a gente caminhar, tem toda uma sincronia de um músculo de um membro direito contrai, outro relaxa, e contralateralmente, ou seja, do outro lado, geralmente é oposto, tem todo esse sinergismo aí que tem que acontecer de uma maneira adequada para que tenha uma marcha adequada e sem essa sensação de tontura ou desequilíbrio. No idoso, é muito frequente pensar nessas três esferas atuando de uma maneira ruim, de uma maneira patológica, de uma maneira doente, simultaneamente ou somente uma, né? Sempre a gente tem que pensar em idoso, não só com relação a essa queixa de alteração de marcha, de equilíbrio ou de tontura, mas qualquer outro sintoma, né, a gente tem que pensar sempre em medicamento, né? Ou seja, como geralmente são pacientes que fazem uso de vários medicamentos, e, infelizmente, muitos medicamentos da prática clínica usual no idoso estão relacionados a essa queixa de tontura. Então, a gente tem que, em cima dos medicamentos, estar avaliando se a gente pode atribuir a responsabilidade do quadro a alguma medicação, né? Então, cabe ao cuidador, cabe ao familiar, cabe até mesmo ao próprio paciente perceber, né, tentar encontrar alguma relação, né, de causalidade entre o início de uma terapia, início de um medicamento, e alguns dias após, ou mesmo horas após, começar a ter algum sintoma de tontura ou de desequilíbrio, né? Então, é um dado muito importante para ser levado ao médico, né, prescritor do medicamento, se tiver alguma relação entre o início do quadro com o início de alguma terapia nova. Muitos medicamentos de uso comum, como eu disse, estão relacionados à tontura. Medicamentos para dormir, né, que a gente indica com muito cuidado aí na população idosa, medicamentos para pressão, medicamentos para diabetes, que muitas vezes pode estar aumentando em excesso e fazendo com que tenha alguma hipoglicemia, álcool, uso de álcool, né, a gente sempre contraindica o uso de álcool
no idoso que tem algum quadro vertiginoso, né, e se fizer uso, sempre usar com bastante parcimônia. Então, qual é o principal quadro clínico, qual é a principal forma de apresentação da tontura no idoso? Geralmente, né, uma coisa que eu sempre friso aí nas minhas aulas, sempre eu friso aí no que a gente, nesse bate-papo que a gente tem, é saber diferenciar o envelhecimento patológico do envelhecimento que faz parte mesmo, né, que é a senilidade, que é a senescência. Então a gente tem que saber diferenciar. Geralmente, no envelhecimento natural, pode ocorrer, mas de uma maneira muito de pouca intensidade. Alguma alteração do equilíbrio, alguma alteração da marcha. Mas nada que possa comprometer a funcionalidade, né? Ou seja, nada na qual possa atrapalhar a vida do paciente e ele deixe de fazer coisas que ele já fazia antes por conta dessa tontura, por conta desse desequilíbrio.